Uma boa tarde. Chegamos novamente ao momento de compartilharmos do estudo da obra Série Psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos analisando, mais precisamente, o livro O Homem Integral. Hoje nós iremos ter abordagem centrada ainda no primeiro capítulo, fatores de perturbação, e iremos analisar alguns slides sobre medo. Lembramos que nos estudos anteriores, ainda nesse livro, já analisamos a rotina, a ansiedade, e hoje iremos dar atenção mais à questão do medo. Como sempre, vamos iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Separamos aqui uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, a passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam a sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Então vamos fazer aqui alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Como de hábito, Emmanuel convida-nos à reflexão. Por isso ele inicia dizendo: se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam, que te prendem à sombra. E ele coloca de forma condicional, porque grande parte de nós, de fato, não deseja quebrar essas algemas. Às vezes, em momentos de despertamento espiritual, desejamos. Mas não poucas vezes nos permitimos sabotar nos hábitos e condicionamentos do nosso passado e percebemos muitas vezes em nós duas vontades que se conflitam. A vontade atual do nosso espírito, agora esclarecido pela doutrina espírita, e a vontade do nosso inconsciente, que não poucas vezes sabotam, derrubam as intenções de elevação e de conquistas espirituais que estejamos fomentando. E é por causa disso que Emmanuel coloca aqui no condicional. Reflita se de fato você quer quebrar essas algemas. Porque aí ele prossegue. Não te bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. E aqui, esse campo das afirmações exteriores tem um leque muito grande. Desde aos aspectos exteriores associados à nossa profissão de fé, à religião com a qual nos identificamos. Há também aspectos de nossa formação acadêmica, aonde muitas vezes aqueles que conquistam títulos nas ciências humanas, na filosofia, na psicologia e outras, pensam que pelo fato de terem conquistado determinados rótulos, como aqui Emmanuel coloca, de apresentação externa, as questões de conflito, de desarmonia íntima, podem não terem nem um pouco sido afetadas. E a pessoa ainda trazer dentro de si um mar de conflitos. E aí continua Emmanuel. É imprescindível. Não há outro tipo de solução. É imprescindível. Te transformes por dentro,
fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Ou seja, o único caminho é no trabalho de autoconhecimento, que aqui Emmanuel coloca luz para o cérebro, luz para o coração. Para que a partir desse autoconhecimento nos predisponhamos a todo um trabalho de fomentação, de criação de novos hábitos mentais, de estarmos atentos aos sentimentos e emoções que expressamos, para que eles estejam se expressando em harmonia com esse novo conteúdo espiritual que estamos trilhando. Que esteja em harmonia com a luz que começamos a trabalhar dentro de nós. É deste modo que nós conseguiremos quebrar as algemas que nos prendem à sombra, ao nosso passado de desequilíbrios e de conflitos. Inclusive, associado a essa questão, nós estamos estudando esse capítulo Perturbações Espirituais. Hoje iremos, como houvéramos citado, abordar a temática o medo. Vamos então para ela. Decorrentes dos referidos fatores psicológicos, aliás, dos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Então, Joana começa analisando nesse tópico das perturbações, referindo-se àquelas que já houvéramos tratado nos nossos estudos anteriores que se encontram no nosso canal no YouTube. Aqueles referentes à ansiedade, à rotina. Por isso ela diz, referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, aí agora o medo assalta o homem. Assalta no sentido que, muitas vezes, toma-lhe o controle, o domina, empurrando, levando, ora para o lado da violência irracional, ou amargurando em profundos abismos de depressão. De fato, associada ao medo, às síndromes de pânico, que estão ligadas à ansiedade, o medo tem um papel preponderante. E é imprescindível que aqui analisemos as terapias, as diretrizes que podemos receber através da psicologia espírita de Joana, de como lidarmos com essa questão. É o que nós estaremos vendo ao longo de nosso estudo dessa tarde. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis, aqui em itálico, do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupos para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade. Então, é interessante quando, logo no início aqui, Joana coloca, encarcerando-se, prendendo-se cada vez mais nos receios justificáveis. Está em itálico porque aqui é colocado, não no sentido próprio dessas palavras, mas em um sentido figurado, em um sentido correlacionado, porque diz assim, do relacionamento instável
Porque, na verdade, não deveríamos estar sendo vítimas de relacionamentos instáveis, aonde se instalam os receios, os medos, em referência à sua dissolução, a esses relacionamentos se acabarem, justamente porque eram instáveis. E continua Joana, surgem as ilhas individuais, as pessoas que procuram fugir dos relacionamentos sociais, se isolando, para evitar qualquer possibilidade de sofrimento, né, de serem vítimas de ingratidão, ou de grupos para onde fogem os indivíduos. Os grupos aqui, Joana se refere àqueles grupos que se associam, que associam pessoas direcionadas, muitas vezes, a atividades e atitudes de violência, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade. Então se forma, né, quando era na nossa juventude, as patotinhas, os pequenos grupos, como uma medida de proteção daqueles que participam daquele grupo. Mas a questão aqui toda, que fica em destaque, é que, mapeados esses campos que estão associados ao medo, Joana vai, nesses primeiros tópicos, nos conduzindo para que, mais adiante, apresente as verdadeiras propostas de superação. Esta é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivaram os seus medos de origem atávica e de receios ocasionais. O excesso de tecnicismo, com a correspondente ausência de solidariedade humana, produziram a avalanche dos receios. Então, aqui são agregados outros fatores que estão associados a esse medo doentio que assume como fator propiciador de distúrbios e de doenças no psiquismo de muita gente. E aí ela diz, é uma sociedade amedrontada. Desde as gerações anteriores, que também cultivaram os seus medos de origem atávica. Origem até atávica são aqueles provenientes de fatores associados à nossa memória ancestral, à reencarnação. As experiências que tivemos em nossas passadas vivências na Terra, aonde, por comportamento e atitudes fomentadoras de desequilíbrios, abrimos campos para medos que agora emergem do nosso psiquismo. E mais adiante ela diz, o excesso de tecnicismo, né, o avanço da tecnologia, o avanço intelectual que o homem tem tido nesses últimos tempos, infelizmente associado à ausência de solidariedade, produziram a avalanche de receios. Realmente, como nós percebemos, todo o progresso na área da ciência e da tecnologia, por ausência de fatores associados ao progresso moral e espiritual da criatura humana, leva à utilização dessa tecnologia para finalidades infelizes e criminosas. E isso é um dos fatores geradores de medo. Se alguns usam, por exemplo, drones para efetuarem filmagens maravilhosas da natureza, aonde a possibilidade de visão das câmaras colocadas nesses drones
favorecem a captação de cenas maravilhosas. Mas os drones também são usados como arma de guerra na nossa atualidade. Então, esses fatores dissolventes do excesso de tecnologia, sem haver o trabalho de ascendência moral do homem, é fator preponderante para o medo. É urgente uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, para a imediata aplicação no organismo social e individual necrossado. É no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Então aqui começa os tópicos para o trabalho de superação, de aberturas para vencermos a questão perturbadora do medo. Então, é urgente uma revisão de conceitos, começa Joana. Uma mudança de conduta. Social e individual. De aplicação no organismo social individual necrossado. Necrossado aqui significa doentio, empodrecido. E aí ela destaca, é no cerne, é no íntimo do ser, que é o espírito, onde se encontram as causas matrizes. Então nós vivemos, na atualidade, com uma série de fatores propiciadores, desencadeadores do potencial de desequilíbrio associado ao medo que trazemos do passado. Por isso, enquanto para algumas pessoas elas lidam muito bem com essas ameaças de guerras, de Terceira Guerra Mundial, de pandemias, há outras pessoas que abrem portas para o medo e para uma ansiedade imensas. Na verdade, diante do mesmo fator desencadeador na atualidade, mas expressando duas reações totalmente diferentes, justamente devido às causas originais que se encontram no espírito do homem. Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada em face do crime haver permanecido oculto ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para posterior regularização. Então, aqui vão sendo colocados de forma bem clara a origem, a detectação das raízes do problema para a apresentação da terapia adequada. Então, os fenômenos fóbicos procedem do nosso passado reencarnatório. E mais, de reencarnações onde houve fracassos, erros graves, crimes, nos quais a culpa não foi liberada, em face do crime haver permanecido oculto, ou não justiçado. Nós vivemos na Terra, como já dissemos aqui oportunamente, em um mundo onde há muito a presença da injustiça. Há muita gente sofrendo injustiças, mas não há ninguém injustiçado. Quando a nossa visão amplia-se pela possibilidade de captação espiritual, aonde abrangemos não apenas
o que ocorre nos dias atuais, porque nós vivemos no mundo de efeitos e não no mundo de causas. Mas é justamente no mundo de causas que estão a origem, as matrizes para os fatores perturbadores e para o medo. Transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. É exatamente o que está acontecendo agora. Muitos são aqueles que se percebem vítimas de um medo fóbico cuja causa está no seu passado reencarnatório. Ora, a consciência disso, por mais surpreendente que nos pareça, já constitui um passo para o trabalho de libertação. Um passo. Aonde a pessoa que é vítima de determinado medo fóbico, ou medo comum mesmo, deixa de responsabilizar os fatores mais imediatos por aquilo que se passa dentro dela e passa a procurar a identificação interior no conhecimento das razões espirituais da vida. E isso é um primeiro passo muito importante, porque já se expressará aí uma vitória que é preciso considerar. Aquela de não ficar responsabilizando pessoas, coisas, fatos e acontecimentos como sendo os culpados pelo nosso estado íntimo. Prossigamos. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, homicídios programados, ou requintes de crueldade, traições infames, sob disfarces de sorrisos, produziram a atual consciência de culpa, de que padecem muitos aterrorizados de hoje. Então, principalmente através dos meios de comunicação em massa, da mídia, da televisão, nós somos bombardeados com a carga profundamente negativa acerca de crimes, de traições infames. Ou muitas vezes tomamos conhecimento daquelas mais próximas de nós. E isso, não sendo devidamente trabalhado em termos de visão espiritual, abre brechas para a expressão de determinados medos ou fobias. Ou seja, fatores atuais que não são devidamente trabalhados em termos de superação abrem o campo para a fomentação desse grave distúrbio. Mas nós temos, exatamente através da revelação espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, de diretrizes e caminhos para trabalharmos tudo isso de forma positiva e exitosa. Prossigamos. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes de ontem ou de agora. Então, é nessa diretriz que o estudo vai nos conduzindo, ao despertamento e expansão da nossa consciência. E aí, o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, associada às provas
da imortalidade da alma, que vem muitas vezes desde as experiências mediúnicas, as EQMs, as experiências de quase morte, as terapias de regressão passada e outras, evidenciadoras dessa imortalidade. E isso possibilita que o indivíduo se liberte dos grilhões do medo, recupere a identidade e o que é bem importante frisarmos, humaniza-se definitivamente. Nesse humaniza-se estão as ferramentas da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, da vivência do bem, vencendo o medo e os seus sequazes de ontem ou de agora. Então, o objetivo maior é que, decorrente do nosso despertamento de consciência, de imortalidade da alma e de associação à vivência do bem, nós nos premiamos com a libertação desses fatores de perturbação e, sobretudo, do medo que estivemos analisando nessa tarde. Aqui nós concluímos o nosso estudo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem esse vídeo, essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.